Bom, foi o 11º Pan-Americano de Clubes pela MF. É a segunda vez que a gente vai para fora representar o Brasil. O primeiro foi no Paraguai, na cidade de Caguaçu, que a gente foi muito bem recebido. Apesar de ser brasileiro, o pessoal da América Latina é um pouco contra o nosso futebol, que é o futebol alegre. Lá o futebol deles é mais duro, é mais pesado, mas a gente soube lidar muito bem com isso. O que a gente não soube lidar foi esse ano, que foi lá em Mendoza, na Argentina, onde o futebol foi o que a gente menos teve dificuldade em passar, e sim as condições que a gente teve. Primeiro, quando a gente chegou no país, a gente foi para um hotel muito ruim, que não cumpria com o regulamento do Pan-Americano, que tinha que ser um hotel 3 estrelas. Aí teve uma briga política, o nosso treinador, o capitão da equipe, o representante, o delegado da Confederação Brasileira, Confederação Nacional de Futebol de Salão, Maurício, foi entrar em discussão com o pessoal da organização e eles resolveram levar a gente para visitar um outro estabelecimento, que também não era 3 estrelas. Chegamos lá para olhar tudo direitinho, o Gustavo, o Guto, né, o capitão da equipe, acabou avistando um rato num dos quartos, mas, acima de tudo, esse era melhor do que o hotel que nós estávamos. Não era 3 estrelas, era uma parte hotel que não era condigente com o regulamento, com um contrato que foi firmado entre as organizações, entre a Confederação, a Associação Mundial de Futebol de Salão. Acabamos indo para esse hotel mesmo, devido ao horário, porque era tarde, e estávamos esperando nossa janta e tudo mais. Jantamos se eu me recordo bem, foi um pouquinho de macarrão frio, que foi o que eles cederam pra gente, mas enfim, era o primeiro dia, até então achávamos que era apenas uma má organização. Acordamos de manhã no dia seguinte, esperando o café da manhã, que era para chegar umas 8h30, 9 horas, acabou chegando 10 horas da manhã o café. Já estávamos morrendo de fome, porque tínhamos jantados mal pra caramba. Aí chegou o nosso café da manhã, um alfajor e um copo de leite para cada atleta. Atletas que normalmente têm que comer 6 vezes por dia, né? Enfim, tomamos café da manhã e fomos treinar no clube de regatas, né? Que é o clube da cidade. Fomos treinar, quando a gente chegou do treino, voltamos para os quartos, tudo remexido, roubaram nossos computadores, dinheiro, joias, incrível que pareça, uniforme de jogo, alguns documentos como o RG brasileiro de um de nossos atletas. Aí a gente correu, foi falar com o pessoal do consulado, né? O nosso delegado também participou bastante, indo atrás. Chegou a polícia local, a polícia portenha foi lá fazer toda a investigação, foram peritos, foi desgastante. Mesmo assim a gente tinha jogo à noite. A gente acabou não almoçando e fomos jogar. Pegamos o time do Chile, o primeiro time que a gente ia enfrentar, o Futsi Chile. Ganhamos de 8-2 deles, mas estavam muito cansados, muitos jogadores já estavam passando mal. A equipe era uma equipe bem inferior à nossa. Mas conseguimos a vitória e fomos pro hotel para tentar jantar e dormir para o dia seguinte que ia enfrentar o time da casa, né, o time de regatas. No hotel tinha uma coxa de frango para cada um, para poder se alimentar. Fomos dormir morrendo de fome, né? Não tinha o que fazer, a gente não conhecia nada, não podia sair do hotel, primeiramente pelo medo de ser assaltado na rua, tomar uma bela surra dos argentinos, já que a gente viu que eles não gostam muito da gente. Acordamos no dia seguinte para treinar, o ônibus também não foi, o mesmo café da manhã, que era o alfajor e o nosso leite. Acabamos indo nós mesmos, fizemos um rateio de dinheiro, apesar de ser uma equipe que foi com alguns patrocínios, cederam alguma verba, a gente não tinha muita verba disponível para utilização, então a gente se contentou com o que a gente tinha. Estávamos sem alimentação, não treinamos mais um dia.
Chegamos à noite para jogar contra o time argentino da casa. Quando a gente chegou lá, primeiro que o nosso jogo era às 8 horas, a gente saiu do hotel, buscaram a gente no hotel 5 horas da tarde. A gente ficou quase 3 horas no ginásio, sem alimentação, esperando o nosso jogo. Aí entramos no vestiário para poder se trocar, né? Aí não tinha água no vestiário. A gente jogou, já tinha 3 meninos passando mal no vestiário, vomitando o que não tinha no estômago, passando mal mesmo, pressão caindo, sem água nenhuma para jogar. Entramos em quadra com um time totalmente debilitado, sem condições físicas e emocionais nenhuma. Aí não suportamos, a equipe deles era bem treinada, eles estavam bem alimentados com toda certeza, estavam muito bem fisicamente. Aí a gente não suportou, com os jogadores passando mal em quadra, a gente acabou tomando 7 gols, conseguimos fazer um só. E aí ficou muito difícil, teve até brigas internas, nossa, porque o estresse tomou conta de todo mundo, né? A gente não vai brigar com quem? Vai sair na rua para bater num argentino, vai bater num árbitro. A gente acabou discutindo entre nós mesmos. E era muito difícil, a gente tinha que fazer 7 gols de diferença para poder classificar para as semifinais. E continuávamos sem alimentação, continuávamos sendo deixados de lado pela organização, que em nenhum momento foi no hotel saber como a gente estava. Em nenhum momento. Os únicos que ajudaram muito a gente foi o pessoal do consulado, o cônsul e a vice-cônsul prontamente atenderam a gente a todos os momentos, o nosso presidente da confederação também prontamente. Praticamente os brasileiros trataram a gente bem fora do país, porque os argentinos não estavam muito ligando para o que a gente estava passando. Aí a gente acabou jogando muito bem contra o time paraguaio, o Simão Bolívar, estávamos numa vantagem de 2 gols na frente, só que mesmo assim a gente não suportou a pressão, porque a gente tinha que fazer 7 gols. Não suportamos a pressão e acabamos perdendo de 5-4 no final, que ocasionou com a nossa desclassificação. Só que, no entanto, a gente tinha que ficar até domingo, porque as passagens de volta só viriam no domingo. Como regra do regulamento, e isso eles seguem muito bem, quando a gente é desclassificado, 18 horas depois a gente tem que deixar o hotel e ir para um outro hotel. A gente brigou, discutiu um pouco com o pessoal da Confederação Argentina para que nos alojasse em algum lugar, porque já estávamos financeiramente sem dinheiro, já sem alimentação, com briga interna, estava muito complicada a situação, não estava muito boa não. Eles ofereceram para a gente um alojamento num ginásio um pouco afastado do centro. A gente preferiu fazer uma dívida aqui no Brasil, acabamos indo para um hotel melhor, utilizamos dinheiro das pessoas que não estavam lá, acabamos ligando para pais, ligando para amigos para ceder verba para a gente poder pagar esse hotel e acabamos ficando lá até o último dia, onde a gente não conseguiu nem assistir os outros jogos, porque eles não disponibilizaram nem isso pra gente. Para falar que eles não ajudaram a gente financeiramente, eles cederam 100 pesos, que é equivalente a R$ 50, pra gente passar esses 2 dias. Foi mais ou menos isso a nossa viagem. Na volta a gente ainda passou um sufoco, o avião tremeu pra caramba. A gente achou que acima de tudo que a gente tinha passado ia morrer no avião de volta, né? Mas graças a Deus chegamos.